O mestre dos mestres fazia uso de histórias para facilitar o ensinamento de importantes lições de vida. Seguindo o seu exemplo, o pastor João Ribe Palharim, com o apoio dos pregadores do telhado, faz o mesmo. Agora, pare tudo o que estiver fazendo, abra o seu coração e acompanhe uma das ilustrações do Reino de Deus. Um pequeno fazendeiro lutava com muita dificuldade para manter a sua pequena propriedade. Além de uns poucos empregados, ele tinha 2 cavalos que eram verdadeiros animais de estimação. Porém, numa certa tarde, o capataz veio correndo, suado, esbaforido, trazendo uma péssima notícia. Ele disse: "Patrão, um dos nossos cavalos caiu dentro de um poço abandonado, está lá no fundo e nós não conseguimos retirá-lo." O patrão sentiu o seu coração estremecer, porque quase todo o trabalho da fazenda era apoiado num daqueles animais. Então ele foi correndo até o poço abandonado e viu o seu cavalo, o Mimoso, caído lá no fundo. Depois de muito examinar, ele chegou à conclusão de que o cavalo, apesar da queda, não havia se machucado. Então, eles disseram: "Vamos fazer o seguinte, descemos um homem até lá embaixo, amarramos cordas e puxamos o animal, usando outro cavalo." Porém, depois de fazerem várias tentativas, eles perceberam que era impossível tirar o animal dali. Se amarrassem a corda no pescoço, era bem provável que iriam estrangular o cavalo. E amarrando na barriga, mesmo com alças, também não dava certo. Foi quando, no final do dia, já cansados, o patrão tomou uma decisão muito difícil. Era melhor encher o poço de terra e cobrir o cavalo. Já que não dava para tirá-lo dali, era melhor então sepultá-lo. Contrariados com a ideia, mas não vendo outra alternativa, os empregados obedeceram. E pegando as suas pás, começaram a jogar terra dentro daquele poço para cobrir o cavalo. Porém, quando a terra caía no dorso do animal, ele se chacoalhava lá dentro, a terra vinha para debaixo dos seus pés. E quanto mais terra jogavam sobre o seu dorso, mais e mais o animal se chacoalhava e a terra caía sob os seus pés. E assim o cavalo foi subindo. Sem perceberem, os empregados e o patrão haviam descoberto uma maneira de salvar o animal daquele buraco. E assim foram jogando mais terra sobre o cavalo, e quanto mais terra eles jogavam, mais o cavalo subia. Mais terra jogavam, mais o cavalo subia. Ele se chacoalhava, agitava a terra que ia debaixo das suas patas, e ele ia subindo, subindo. Os empregados se animaram, o patrão também. Joga mais terra, mais terra. Aí ele foi subindo, subindo, e aquilo que parecia uma crueldade acabou sendo a salvação do cavalo. Que história interessante, não? Você sabia que todo ser humano, em algum momento da sua vida, cai? Ou cai numa cova, ou cai num poço profundo, ou então cai num profundo abismo. Mas todo mundo, numa certa ocasião, sofre um acidente desse. Está lá e a única maneira de sair é se alguém ajudar. Mas o ser humano é engraçado. Quando vê um animal caído, até se compadece. Mas quando vê um ser humano caído, é capaz até de jogar mais terra em cima. Veja só, em Provérbios, capítulo 24, versículo 17, a palavra de Deus diz assim: "Quando cair o teu inimigo, não te alegres, nem quando tropeçar, se regozije o teu coração." Não é? Tem gente que torce para os outros caírem. E quando vem alguém no fundo do poço, dão risada. Mas Deus está dizendo: não faça isso, hein? Porque eu vejo essas coisas. E quando você se encontra no fundo do poço,
Então, você precisa confiar naquele que pode te tirar de lá de dentro. No Salmo 37, verso 24, diz assim: ainda que o homem bom caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Deus se compadece de cada pessoa que cai no fundo do poço, que cai no fundo do abismo. E a mão de Deus é poderosa, é forte para te alcançar. No profeta Isaías, capítulo 59, versículo 1, está escrito o seguinte: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Você caiu, você está no fundo do poço, mas faça valer esta palavra na tua vida. Os ouvidos de Deus não estão ensurdecidos, nem a mão de Deus está encolhida para que não possa te tirar daí. Foram as pessoas que te jogaram nesse abismo e riram quando você caiu. Lembre-se da história do cavalo. Pense assim: poxa, jogaram tanta terra em cima do cavalo, mas foi graças a isso que ele saiu de lá de baixo. Estão atirando calúnias contra a tua vida, estão te difamando, falando mal, te perseguindo. Quanto mais terra jogam em cima de você, pode ter certeza, mais rapidamente você vai sair dessa situação, principalmente porque Deus está vendo o teu estado, a tua aflição, e Ele deseja muito te tirar do fundo do poço. Ainda que o mundo queira te sepultar vivo, o Senhor Jesus, Ele quer te tirar salvo deste buraco. Você vale muito para o Senhor Jesus. Numa certa ocasião, Jesus tirou um homem do fundo do poço e as pessoas o criticaram porque era sábado. E Jesus disse assim para aqueles que o criticavam: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Você vê, as pessoas têm mais pena de um bicho que cai no buraco do que um ser humano que está no fundo do poço. Mas enquanto a humanidade age dessa maneira, o Senhor Jesus diz que Ele não. Ele diz que você é muito importante. Ele falou: se vocês, homens, salvam uma ovelha que cai numa cova, por que eu não posso tirar essa pessoa do fundo do poço? Ele diz assim em Mateus 12:12: pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Você vale muito. Jesus não vai te largar aí nesse buraco, não. Você caiu, mas não vai continuar caído. Você está prostrado, mas olha para o alto. Olha assim para aquela boca do poço. Veja, tem uma mão poderosa estendida. Repara as marcas que estão nesta mão. Está vendo? São as marcas dos cravos na cruz. O braço do Senhor é forte e Ele está estendido para te salvar. E eu te garanto, Jesus não vai desistir enquanto não tirar você deste buraco. Você acabou de ouvir uma das ilustrações do Reino de Deus, contada pelo pastor Joanribe Palharim. Um oferecimento dos Pregadores do Telhado. Sinta-se à vontade para baixar gratuitamente, não apenas este, mas quanto dos mais de 1000 títulos quiser. Lembre-se, está escrito: o que de graça recebestes, de graça dai. Evangelização permitida, comercialização proibida. Pregadores do Telhado. Comunicação a serviço da vida.